Salve Maria e viva Cristo Rei, sejam bem-vindos à nossa aula de teologia, nossa segunda aula. Hoje será uma aula básica, porque nós vamos falar da primeira etapa da cristologia, que é a natureza de Cristo, não é? E acredito eu que essa aula será de suma importância e também você irá entender muito melhor, certo? Se você ainda não está nessa jornada conosco, nós estamos aí na nossa segunda aula, já tem uma aula disponível que foi sobre a natureza de Deus. Bom, o que é cristologia? A cristologia, ela é o estudo da natureza, da pessoa e das obras de Cristo. A cristologia é o centro da teologia, porque nós vamos falar diretamente do próprio Jesus Cristo. Ou seja, se nós não entendermos Jesus Cristo, nós não entenderemos Deus e muito menos qualquer outra matéria que irá se proceder depois desta. Por isso que a cristologia é de suma importância. Hoje nós vamos falar de um modo breve sobre mioficismo, dioficismo, união hipostática, não é? Nós vamos entender Cristo. E na próxima aula nós vamos falar sobre os atos salvíficos de Cristo. Primeiro, nós precisamos entender que somente Deus poderia redimir a humanidade. Um mero mortal, uma pessoa comum, não teria essa capacidade. Por isso que nós entendemos absoluto que Cristo não era 50% homem e 50% Deus. Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E aqui nós vamos entender essas duas naturezas, não é? Qual seria a diferença de mioficismo? Essa palavrinha, esse termo. Mioficismo é um termo que ensina que Cristo possuía uma natureza, que é a causa da indissolubilidade da natureza divina com a natureza humana. Ou seja, essas duas naturezas se misturam e se transformam em uma natureza apenas. O mioficismo, ele é completamente descartado. Se eu não me engano, no concílio de Calcedônia foi batido o martelo de que o mioficismo é uma heresia gigantesca, né? Então, se o cristianismo não crê no mioficismo, então ele crê no dioficismo. O que é o dioficismo? O dioficismo é o termo teológico que nos ensina que Cristo possui duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana contendo as suas limitações, não é? Como sentir fome, precisar aprender, não é? Todo o aparato humano tirando o pecado, Cristo, na sua natureza humana, passou. Não é? Inclusive há um versículo muito interessante quando os apóstolos perguntam: e que dia será o dia do fim? E Cristo vai dizer: olha, não convém a vocês saberem datas. Nem o Filho do Homem sabe. É porque esta natureza humana possuía suas limitações. Agora, a natureza divina, ela não se separa da pessoa de Cristo. E aqui nós entramos em algo muito importante chamada união hipostática. Não entender a união hipostática é não entender inclusive os dogmas marianos. Porque os dogmas marianos falam muito mais da pessoa de Cristo do que da própria pessoa da Santíssima Virgem.
Por isso que todos aqueles que atacam os dogmas marianos não sabem absolutamente nada de união hipostática. Na verdade, eles confundem, inclusive, com nestorianismo, que é o que nós vamos falar também. Então veja, Cristo possuía duas naturezas, chamada de dioficismo. Não é? Duas naturezas, distintas, porém na mesma pessoa. O nestorianismo acreditava que havia duas pessoas em Cristo. E essa heresia foi combatida no concílio de Éfeso em 431. Não possui duas pessoas em Cristo. Possui duas naturezas. E essas duas naturezas são a natureza divina e a natureza humana, na mesma pessoa. Somente Deus poderia redimir a humanidade. Por isso nós acreditamos absolutamente que Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E aqui entra uma palavra teológica, um termo teológico, que Cristo é consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo. O que significa essa palavra consubstancial? Significa que Cristo possui a mesma essência. E aqui entra a Trindade, não é? Esse trio em um possui a mesma essência. Este trio, embora distintos, podemos dizer assim, mas formam na mesma pessoa, num único Deus, a mesma essência. Então, o consubstancial é porque Cristo possui a mesma essência. E somente sendo Deus para salvar a humanidade. Uma pessoa comum, né, não teria essa capacidade. Então, veja. Através da união hipostática, nós entendemos que essas duas naturezas, elas não se misturam. Nós entendemos as suas limitações como natureza humana. Nós entendemos que Cristo esvaziou-se de si mesmo, né? Tornou-se figura humana, mas a sua natureza divina não saiu dele. Como homem, ele passou fome, passou sede, passou por sofrimentos, morreu na cruz, mas a sua natureza divina, inseparável da pessoa de Cristo, estava com ele. Interessante, não é? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que o cristianismo ele é contra o mioficismo, e o mioficismo afirma que Cristo possuía uma natureza, né, como resultado da indissolubilidade da natureza divina e a natureza humana, né? Ou seja, não se misturam completamente, não é? Mas a igreja, o cristianismo, é dioficismo. Nós entendemos que Cristo possui duas naturezas. Cristo é consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo, ou seja, possui a mesma essência, a mesma, né? Por isso que se torna um Deus, porque possui a mesma essência. Os nestorianos acreditavam que Cristo possuía duas pessoas, e isso é uma heresia gigantesca, que foi aí combatido no concílio de Éfeso. Cristo não possui duas pessoas, possui duas naturezas, né? E aprendemos que, através da união hipostática,
nós entendemos de fato que essas naturezas, elas não se misturam, mas elas fazem parte da mesma pessoa de Cristo. Na próxima aula nós vamos falar sobre os atos salvíficos de Cristo. Esse pontapé inicial da cristologia foi algo básico, mas sábado nós teremos uma aula muito intensiva a respeito dos atos salvíficos de Cristo. Essa aula foi básica porque muitos institutos teológicos, colocam o soterioralismo. Conseguiu falar, eu acho, é uma palavrinha difícil. Que é, no caso, a salvação em si. Colocam junto, nesta mesma matéria. Eu vou jogar essa matéria para depois da pneumologia, onde nós vamos falar sobre o Espírito, certo? Então, que o Senhor te abençoe. Você me paga curtindo, comentando, certo? Que o Senhor te abençoe.